E o Internacional começou o período de renovações de contratos. E mesmo antes da eleição começar no Internacional, essa disputa que acontece entre Roberto Melo e também o presidente Alessandro Barcelos, a direção atual do Inter já começa um processo de renovações de contrato. E no vídeo de hoje eu quero te atualizar também sobre essa situação, mas também te falar sobre David e outros 4 jogadores que podem retornar ao Inter em 2024. E eu quero te explicar a situação desses jogadores que podem estar de volta ao Inter e até mesmo sobre a possibilidade do Kudê utilizar algum desses jogadores. E também quero te falar aqui sobre um jogador que o Kudê ficou enlouquecido e o Inter vê nele a partir de agora uma possibilidade de vender ele ainda em 2024, no período do mês de janeiro, com a janela de transferências de verão aberta no mercado europeu. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa noite, colorados! Vamos começando então aqui com mais informações sobre o Inter. E só antes de a gente começar, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, teu celular vai sempre ficar notificado, tá bom? Além disso, também quero ir começando aqui com as informações, o Inter que treinou nesse domingo normalmente, o treino que aconteceu no CT Parque Gigante, o Kudê que ainda não tem 9 jogadores em função, 6 deles estão com as suas respectivas seleções e outros 3 estão com o terceiro cartão amarelo e vão ficar de fora do jogo contra o Bahia. Ainda teve, por exemplo, o treino de hoje que, por exemplo, o Pedro Henrique saiu mais cedo do treino em função de uma gastroenterite. O Pedro Henrique ainda vem se recuperando a sua lesão no ombro, inclusive recentemente num treino que aconteceu no último sábado, ele teve problemas para fazer, por exemplo, algumas flexões em função do ombro que ainda está recém com a cirurgia feita. Então essa situação ainda o Inter está levando, o Inter joga na próxima quarta-feira contra o Bahia lá em Salvador e a tendência é que esse jogador já esteja à disposição do técnico Eduardo Kudê. Mas eu quero começar aqui falando sobre uma situação que é sobre renovações de contrato, porque o Inter começou a encaminhar já algumas coisas, tá? As 2 primeiras coisas: renovação de contrato de Gabriel e Gabriel Mercado. Gabriel deve ter seu contrato renovado com o Inter até final de 2025, o volante que se recuperou de uma lesão nessa temporada, ficou 1 ano fora desde a partida contra o Santos ano passado, quando ele acabou rompendo o seu ligamento do joelho, voltou nessa temporada, tá voltando bem ainda, mas é um jogador que nesse momento ainda está se adaptando, mas o Inter vai optar pela renovação de contrato, pela importância dele, é o líder do vestiário e, querendo ou não, é um jogador ainda importante e a pedido do própria comissão técnica vai permanecer no Inter por mais 2 anos. Alan Patrick, se o Inter tivesse ido para a final da Libertadores, certamente seria o rei da América. O Alan Patrick deve ter o seu contrato renovado por 4 temporadas, até final de 2027. Ou seja, mais 4 anos de Alan Patrick. O Inter só está esperando a chegada do empresário dele aqui em Porto Alegre, mas ele já disse que topa essa renovação de contrato. Hoje ele tem 32 anos, com 4 anos a gente está imaginando aí que ele possa ficar até os 36 anos de idade, que também é uma idade interessante para ele, e também vai ser um jogador muito importante para o Inter, porque nessa temporada foi certamente o jogador mais consistente, até mesmo quando o Inter estava numa baixa e não estava jogando bem. O Alan Patrick era uma das raras exceções desse time. Outra situação também que eu tenho para trazer para vocês é sobre Gabriel Mercado, porque o Gabriel Mercado também deve permanecer no Internacional, fez uma grande Libertadores, um baita jogo contra o River Plate, contra o Bolívar, contra o Fluminense, as 2 partidas foi muito bem, fez gol nos 2 jogos, só que um acabou sendo anulado, e a tendência é que ele também renove por uma temporada. O Inter está esperando uma situação que é do Rodrigo Moledo. O Inter está vendo se esse caso antidoping dele vai depender do julgamento dele, se ele vai pegar 1 ano, se ele vai pegar daqui a pouco 6 meses, se a punição dele vai baixar. Então o Inter está vendo ainda essa situação, tá? Dependendo do que acontecer, pode ser que aconteça uma renovação, mas a tendência é que realmente o Moledo saia do Inter e o Jean Dias esse certamente vai sair. Outra situação que eu quero trazer para vocês, tá? O Kudê, quando chegou, principalmente ao Internacional, naquele momento ainda o Inter tinha só 2 laterais esquerdos, que era o René e o Tauelara. O Tauelara foi um guri que surgiu muito bem no Inter. Era realmente tido como uma das grandes promessas do Internacional da categoria de base depois da venda do Tobias para o Real Madrid. E os times europeus começaram a olhar o Tauelara, principalmente depois daquele Mundial Sub-17. Ele vinha sendo convocado bastante vezes para a seleção Sub-17. E ele é um jogador que realmente foi sondado por diversos clubes. O Grupo City sondou ele, o Mônaco sondou ele, o Real Madrid sondou ele, o Sevilha da Espanha sondou ele. Só que depois, quando ele subiu profissional, começou a ganhar algumas oportunidades, perdeu esse espaço. E com a chegada do Kudê naquele jogo, vocês vão lembrar, Inter e Cuiabá, o René tinha tomado o 3º cartão amarelo.
tá? E aí ele tem que colocar o Tauelara. Ele coloca o Tauelara e o Tauelara falha naquele gol do Daverson, que é o gol da virada, que o Inter toma o 2-1. Ali o Kudê ficou muito irritado porque o Tauelara desistiu daquela jogada. E desde ali ele foi arquivado pelo Kudê e a projeção de venda diminuiu. Tanto que na metade da temporada ele quase é vendido, doado quase para um time do futebol mexicano, principalmente depois da chegada do Dalbert. Acabou não rolando essa negociação, só que agora, como ele foi convocado para a seleção brasileira, ele e o Matheus Dias, para a seleção brasileira que vai disputar o Pan-Americano agora em novembro, o Inter está acreditando que essa possibilidade de vender esse jogador possa crescer novamente, principalmente agora na janela de janeiro. Obviamente, não mais para o Real Madrid, não mais para o Mônaco, não mais, por exemplo, para o Grupo City, mas para clubes de uma segunda prateleira da Europa. Times como, por exemplo, um Celta de Vigo, um Real Betis, né, times da Itália, Salernitana, Spezia, esses times assim de menor projeção, mas o Inter quer fazer caixa com o Tauelara e acredita que com essa convocação dele para o Pan-Americano, daqui a pouco se ele fizer um bom torneio, o Brasil for campeão, ele for titular, jogar, pode acontecer essa possibilidade, tá bom? Outra situação que eu quero falar para vocês, David, jogador que está no São Paulo, foi campeão agora da Copa do Brasil com o São Paulo que saiu desse jejum de títulos, e o David que tem o contrato dele terminando de empréstimo, ele pertence ao Inter, tem contrato ainda até final de 2025, né? Foi uma contratação do Inter que o Inter pagou ano passado 11 milhões por ele, né? Contrato de 3 anos, ou seja, até final de 25, não deu certo. Começou bem, começou com o Medina bem, fez um gol ali no Grenal, mas foi decaindo, foi emprestado para o São Paulo. O São Paulo pagou pelo empréstimo mais o salário dele, que não é um salário baixo, a gente está falando de salário de 400 mil ao mês, e o São Paulo arcou com esse salário e ainda pagou pelo empréstimo. E o passe fixado dele é de 21 milhões de reais, tá? São Paulo queria um novo empréstimo. O Inter disse, não, a gente quer vender. 21 milhões, se vocês pagarem 20 milhões, a gente vende. São Paulo disse que 20 milhões não vai pagar. E agora, nesse momento, uma outra possibilidade que surge. Grupo City, treinado por quem? Rogério Ceni. Rogério Ceni que trouxe o David para o Fortaleza, que treinou o David lá no Cruzeiro. Rogério Ceni que treinou o David no São Paulo e pediu ele do Inter para o São Paulo, e agora ele está no Bahia. E ele já pediu para o Bahia, né, para o Grupo City, no caso que é o dono do Bahia nesse momento, para a próxima temporada trazer o David. Como todo mundo sabe, o Grupo City tem dinheiro. Então essa negociação pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, o Kudê pediu o David, pediu um mês ali de avaliação, uma pré-temporada ali, janeiro, fevereiro, olha, deixa eu olhar o David, né? Dá uma chance aqui, a gente não tá com atacante, o Luiz Adriano não tá desempenhando, o Luca não tá desempenhando, se a gente não conseguir achar alguém melhor no mercado, me dá aqui 2 meses do David só para ver se daqui a pouco eu posso utilizar ele aqui em alguma função, para banco de reservas, para ser um jogador que compõe elenco. O principal problema é que eu te falei, ganha 400 mil por mês. E um reserva por 400 mil por mês, o Inter ainda não tem esse luxo em função da crise financeira que vive. Então a tendência é que ele seja negociado, e o principal time para conquistar o David nesse momento é o Grupo City, treinado pelo Rogério Ceni. Até então a gente não sabe se o Bahia vai ficar na primeira divisão, mas é uma possibilidade, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!